YouTube. Vamos falar sobre subversão narrativa, algo que é um bocado importante de falar hoje em dia se você quiser falar sobre narrativa em geral. Porque vivemos numa época onde subversão é igual bom, e eu não acho que deveria ser tão simples assim. Subversão é um termo um pouco complicado, porque ele não tem origem na narrativa. A origem dele vem de legalidade política, mas esse termo foi trazido para conversas narrativas, então vamos tentar aqui explicar. Subverter algo numa narrativa é pegar alguma coisa que já está estabelecida e que o público imagina que vai acontecer e mudá-la. E isso só funciona se a pessoa assistindo tiver conhecimento do trope que está prestes a ser subvertido. Exemplo de uma subversão na vida real. Você tá falando com a pessoa que você gosta e aí ela vira pra você: pô, não quer ir na minha casa hoje não? A gente pode assistir Netflix... assiste Netflix, comer alguma coisa, pode ser legal. E aí você vai lá e você realmente só assiste Netflix e dorme. A frase ir pra minha casa assistir alguma coisa ou assistir Netflix tem um contexto bem óbvio. E a pessoa no outro lado da conversa está esperando que esse contexto aconteça. Quando ele não acontece e uma outra coisa acontece no lugar dele, temos subversão. Você deve ter percebido por esse exemplo que subversão não é necessariamente uma coisa boa, mas já chegamos nisso daqui a pouco. Agora, por favor, não confundam isso com desconstrução narrativa. Desconstrução significa pegar algum trope, alguma ideia, algum estilo narrativo e literalmente desconstruí-lo. Observar cada um de seus elementos e retirá-los um por um, vendo o que tá por baixo. Basicamente, a forma mais simples de olhar a desconstrução é como esse elemento narrativo funcionaria na vida real. Como essa história funcionaria se a gente pegasse alguns elementos mais realistas para ela. Basicamente, é olhar para uma história e perceber que ela tem erros ou contradições, pelo menos baseadas na nossa perspectiva, e nossa perspectiva sendo vida real, e contar uma história sem esses erros e contradições. E sim, desconstrução tem muita subversão narrativa, porque você está esperando algum tipo de história e a história que vem é uma outra. Duas formas de mídia que usam muito desconstrução são animes e quadrinhos, mas anime a gente vai ter que ter uma conversa mais séria daqui a pouco. Alguns exemplos do que eu consideraria desconstrução. No lado de quadrinhos temos esse aqui chamado Brat Pack, que é uma desconstrução da ideia de sidekicks. O quadrinho basicamente vira pro leitor e fala: não é bizarro alguns adultos de 40 anos levarem crianças de 15 anos pra lutar contra o crime? Basicamente olha pra heróis como cuzões por colocarem crianças em perigo ao fazer isso, e sim. E também olha pra eles como porque que outro motivo teria pra adultos colocarem crianças em uniforme de spandex que deixa a bunda deles à mostra? Então olha pra esse trope da forma mais cínica possível e também de uma maneira que a plateia pode olhar e pensar: sim, isso é uma ideia narrativa muito estranha se você parar pra pensar sobre isso. No lado de anime, isso talvez surpreenda algumas pessoas, temos School Days. School Days é conhecido ainda hoje em dia e é famoso pelo seu final, e muita gente considera péssimo. Eu não considero grande coisa também. Mas se você parar pra pensar, o que o anime está virando e perguntando é: o que aconteceria se a gente levasse o gênero de harém a sério? Um bando de garotas se apaixonam por esse cara. Geralmente, o anime bota isso como uma coisa maravilhosa. É uma coisa que muito garoto adolescente de 15, 16 anos gostaria muito que acontecesse. Estar envolvido por um bando de garotas peitudas que querem dar uns pega nele. Nesse anime, ele decide dar uns pegas nela. E o que acontece depois disso? Tragédia. E se você brincar com as emoções das pessoas que você está se relacionando, vai ter consequências. E pessoas estarem obcecadas por você não é uma coisa boa. Então sim, isso é uma desconstrução do gênero harém. Pegou vários elementos do gênero harém, apontou eles pros espectadores e falou: isso aqui é meio estranho, né não? Danael, você falou de desconstrução em anime, você não falou de Madoka Mágica? Você não falou de Neon Genesis Evangelion? Você não falou de Hunter x Hunter? Como? Esses são os exemplos mais conhecidos de desconstrução. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o termo subversão e o termo desconstrução são muito confundidos um com o outro. Vocês são muito emocionados às vezes, gente. Vocês não podem ver uma história com um vilão que tava certo o tempo todo, que vocês vão virar e falar: estão desconstruindo vilões. Não, é uma subversão narrativa só, relaxa aí. E aí com isso eu viro pra vocês e pergunto da forma mais genuína possível: Madoka realmente é uma desconstrução? E eu falo isso porque eu não vejo Mahou Shoujo, e a maioria das pessoas que veem Madoka também não veem Mahou Shoujo. A coisa que eu mais consigo pensar de desconstrução é o Kyubei. Basicamente tá virando e falando: não é estranho uma porra de um bicho do nada aparecer e recrutar garotas mágicas pra lutarem? Vamos pegar esse bichinho fofinho e fazer ele ser basicamente um antagonista. Eu consigo ver um argumento onde isso é uma desconstrução. Mas quanto ao fato de que, é uma história de garota mágica que é dark, tá bom, temos subversão, gente. Você espera que uma garota mágica se divirta e seja uma heroína do bem e blá blá blá, e aí o que você tem não é isso, é tragédia.
É isso. Na minha perspectiva, isso não tá olhando pra Mahou Shoujo e colocando num ponto de vista real, ou olhando pra tropes de Mahou Shoujo e falando, isso é meio estranho, né? Não deveria funcionar assim. Se você acha que o fato da história ser dark e ter algumas mortes faz isso, então todas as histórias um pouco dark são desconstruções. Na minha cabeça, realmente é uma subversão do que você esperaria de um Mahou Shoujo, mas eu não vou debater muito esse tema pelo simples motivo de eu não vejo Mahou Shoujo. Acho que quem saberia dos tropes sendo desconstruídos são pessoas que sabem do gênero, e a maioria das pessoas não é essa pessoa. Um que eu vou bater o pé, entretanto, é Neon Genesis Evangelion. Evangelion, ou Evangelion, se você for chato que nem eu, é o meu anime favorito, e eu sou bem fã de mecha, em particular o Vovô Gundam. E eu sempre ouço falar que Eva é uma desconstrução de Gundam, e não é não, amigo, não é nenhuma subversão, amigo, não é nenhum dos dois. Vamos lá, o principal argumento que eu vejo é que Evangelion começou a tratar a sério o fato de que uma criança está pilotando esse robô, mostrando os traumas que é usar aquela máquina gigante e tudo ao redor disso, porque realmente é uma criança indo pra um combate. Se você assistir qualquer Gundam, praticamente, inclusive o Gundam original, você vai ver que é uma coisa que tá aí desde sempre. Shinji não quer entrar no robô, nem o Amuro. Usar o robô é mentalmente e emocionalmente pesado, sim, em Gundam também. Até hoje em dia, Gundam tá lidando com o fato de que são crianças matando pessoas usando robôs gigantes, isso é meio fodido. Mobile Suit Gundam meio que foi uma desconstrução de um outro gênero de mecha que veio anteriormente, que é o Super Robot Show, eu esqueci o nome em português. Mas é o gênero onde as crianças usam robôs gigantes e é legal e divertido. Gundam virou e falou, isso não parece tão divertido assim não, e aí criou um novo gênero em cima disso, que é o gênero mecha, porém de uma maneira bem mais militar. E Evangelion está dentro desse estilo de história. E eu não vou nem falar de Hunter x Hunter porque é um pouquinho complicado, porque quando as pessoas falam que Hunter x Hunter é uma desconstrução do gênero shonen, no caso do gênero Battle Shonen, elas estão olhando do ponto de vista do anime que saiu em 2011 e não do mangá, que saiu bem antes de muitos dos shonens populares. Então a gente teria que dar uma olhada em cada capítulo que saiu de Hunter x Hunter e quando eles saíram, e eu francamente não tô muito interessado em falar sobre isso, então eu não vou. A grande questão aqui é que as pessoas, em particular a comunidade de anime, mas a comunidade de quadrinhos também, no caso não é a comunidade de quadrinho, é a comunidade que lê quadrinhos uma vez a cada 10 anos e de resto só assiste os filmes, tem o pensamento de que subversão e desconstrução equivalem a qualidade, e isso não é muito verdade não. A gente vive numa época onde todo mundo já consumiu muita mídia, histórias estão aí há muito tempo e histórias de uma forma mais moderna também estão aí há muito tempo. Estamos em 2023, o cinema surgiu em 1880 e pouco. Levou uns 40 anos para ficar realmente popular, mas assim tá há muito tempo. Todas as formas de mídia que a gente consome estão aí há um bom tempo. A mais recente é tipo jogos. Portanto, é bem comum, e eu diria até mesmo necessário, ter algumas subversões narrativas na sua história. Mesmo que você não queira fazer uma história subversiva. Isso é porque você tem que escrever pensando no fato de que sim, as pessoas provavelmente já viram essa história. Que as pessoas provavelmente já viram todas as histórias que existem. Então tenta mudar um pouquinho. Entretanto, regras de escrita e regras de narrativa ainda se aplicam. Você ter feito uma desconstrução ou você ter feito algo subversivo não faz a sua história ser boa porque sim. E ainda por cima, não faz dela melhor do que alguma coisa que não é subversivo. Você tem que ser esperto na hora de escrever. Eu vejo muito escritor achando que isso já faz a história dele criativa ou corajosa porque ele decidiu mudar algum trope. Não. Tu tá no mesmo barco que todo mundo. Você só pensou na ideia de que talvez seja um pouco batido que as outras pessoas estavam fazendo e você tentou mudar um pouquinho. É só isso. E outra coisa, escritores, você não precisa ser 100% dark pra fazer qualquer uma das coisas que eu falei aqui. Os exemplos que eu dei são darks, mas não quer dizer que tem que ser dark. Eu diria que é mais comum porque envolve pegar algum trope escapista e adicionar um pouquinho de cinismo a ele, deixar ele um pouquinho mais perverso. Mas de acordo com a maneira como estou falando sobre desconstrução nesse vídeo, não é necessário ser dark. Narrativas em geral não são mais profundas ou mais artisticamente completas por serem dark, tá? Mas seja como for, desconstrução e subversão é um assunto muito complicado e qualquer um dos exemplos que eu dei aqui vocês podem discordar sem problema nenhum. Não tem tipo um negócio todo acadêmico de desconstrução, pelo menos até onde eu saiba. Especialmente olhando pra animes. É um termo até um pouco vago, até falei pra vocês no início do vídeo. Então levem tudo nesse vídeo aqui só como minha opinião mesmo. Como alguém que gosta muito de narrativas e só acha um pouco estranho como as pessoas acham que subverter ou desconstruir igual bom e que deixar coisas dark igual bom. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, os membros seja membro, e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!